Olá, turma! Vamos trabalhar agora com um exemplo de função exponencial. E aí a gente vai analisar essa função exponencial, né, para poder a gente observar se ela é contexto mesmo. É você perceber que a função exponencial, ela tem exemplos de aplicação bem interessantes e muito relevantes, tá? Vamos ler o probleminha. Sua agência de marketing foi contratada para uma campanha publicitária inovadora, voltada para o público de meia-idade de 45 a 65 anos. O objetivo ambicioso é alcançar 5 milhões de pessoas desse grupo demográfico em apenas 3 dias, utilizando anúncios online. A equipe de analistas de dados desenvolveu um modelo matemático para prever o alcance da campanha ao longo do tempo. Esse modelo matemático é baseado em uma função que leva em conta a viralização do conteúdo e o investimento em impulsionamento. A função que modela o alcance de pessoas da campanha em função do tempo é dada por esta função exponencial aqui. É 2 vezes 10 elevado a 2x. Considerando o contexto, ele quer que você observe essa função, diga se ela é injetora, se ela é sobrejetora, né? E por fim, você dizer se ela teve a meta alcançada. Qual é a meta, né? Ela quer saber se eu consigo, em 3 dias, alcançar as 5 milhões de pessoas, tá? Então, o que eu quero? 5 milhões em 3 dias. Então, a primeira coisa que você pode fazer, ou deve fazer, é substituir no lugar do X o 3, porque o X são os dias que você está contando dessa campanha aqui. Então, você vai simplesmente colocar no lugar do X o 3. Então, vai ficar F de 3, eu estou jogando 3 dentro da máquina, a máquina vai fazer um cálculo e vai te retornar o quê? 2 vezes 3, 6, aí 10 elevado a 6 vezes 2, tá bom? Você sempre joga o valor e faz a potência, né? No caso aqui é a potência de 10 e depois eu multiplico por 2. 2 milhões. Repara aqui, o que ele queria? Quantas pessoas ele queria? 5 milhões. Como você olhou aqui, ele depois de 3 dias, ele vai achar só os 2, não 5. Então, na verdade, a campanha não teve a meta que ele pensou que ia ter. Essa foi a primeira coisa. Agora, será que essa função é injetora e é sobrejetora? Quando eu traço o gráfico, essa é uma função exponencial. E aí a função exponencial, na verdade, ela não vai ser a sobre, né? Porque esse pessoal todo aqui de baixo não vai ser imagem de ninguém, né? Quando eu tenho uma função exponencial, ela é sempre nesse formato. Ou ela vai estar para cima ou ela vai estar para baixo. Então, vai ter sempre alguém que não vai estar não vai ter ninguém no domínio que seja associado a ela, tá bem? Perfeito, então a gente já sabe que ela não é sobre. Agora, será que ela é injetora? Como é que a gente acha se ela é sobrejetora? Você faz com que as imagens sejam iguais e você tem que chegar, então, que os elementos do domínio são iguais. Então, se o f de A é igual ao f de B, eu vou jogar a função, é 2 vezes 10 elevado a 2x. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 2a. É igual a 2 vezes 10 elevado a 2b. Tá bom? Muito bom. Agora, eu simplifiquei o 2 com 2. Se o 10 elevado a 2a é igual a 10 elevado a 2b, significa que 2a é igual a 2b. Dessa forma, eu tenho que A é igual a B e ela, então, ela é injetora. E se você observar o domínio, né? O domínio vai ser o conjunto dos números reais, né? Mas a imagem, se repara que eu não vou ter ninguém negativo nesse conjunto aí, no f de x. Qualquer valor que eu coloque para x aí, eu não vou ter ninguém negativo, sempre vai ser positivo. Então, ou eu boto é de 0 até infinito, ou então eu boto R+, né? Esse conjunto dos números positivos, reais positivos só, significa o quê? Né? Você consegue jogar todos os valores ali e eu sempre vou ter um número positivo aí de retorno. Se eu estou pensando numa função de R em R, ela não é sobrejetora, porque você não está usando esses elementos negativos aqui, tá? O que a gente tem que lembrar? Como o x
vai ser positivo, né? Não tem muito sentido eu falar em X negativo, mas não tem o menor problema, né? O tempo é positivo, mas assim, quando você modela um problema, você modela um problema de uma maneira genérica, você coloca a tua função, né? Ainda que você coloque um número negativo aqui, né, em termos abstratos, Denise, mas não tem tempo negativo. Tá, mas ainda que você coloque um número negativo, eu não vou ter a resposta negativa. A resposta sempre vai ser positiva, entendeu? Então, assim, você, nesse problema, o que você precisou fazer? Você precisou trabalhar com função exponencial. De que forma? Podendo substituir os valores de x na função exponencial e fazendo o cálculo, né? Então, quando você tem uma potência de x aqui, ó, colocar o valor, se eu podia botar o valor de 1, né? Se eu quero, depois de um dia, quanto é que eu vou ter de alcance? Aí você ia botar 2 vezes 1, 2, aí vai ficar 10 elevado a 2 vezes 2. Então, para cada valor de x que você jogue aqui, você consegue saber qual é o alcance de pessoas, né? Então, esse era um dos problemas, né? Que ele queria saber se ele conseguiu a meta, porque na meta dele ele achou que ia conseguir 5 milhões e não, né? Usando essa função, eu não chego a 5 milhões, né? Em 3 dias, eu chego a 2 milhões, tá? E aí, se você traça o gráfico, você consegue ver melhor ainda, né? Você consegue perceber que você tem elementos sobrando no conjunto dos números reais, tá certo? Então, vamos lá, vamos fechar aqui, vamos conversar aqui. Quando você trabalha com função exponencial, ela é muito relevante, é um dos exemplos mais interessantes, que você fala de população, você fala de juros compostos, você mexe, essa função exponenciais, ela é muito rica, porque ela tem muita aplicação na vida real, né? Nesse caso aqui, ele modelou um problema de alcance de pessoas a partir de uma campanha em função do tempo. Então, ele queria saber, ele conseguiu modelar, né? E aí ele falou assim, será que em 3 dias eu consigo atingir os 5 milhões? E aí, o que é interessante? Você pode, de repente, ir pensando em quantos dias você vai precisar para chegar aos 5 milhões. Aí, de repente, você pode substituir, vamos substituir por 4 para ver o que acontece? Que valor eu chego? Vamos substituir por 5? E aí, assim, você consegue perceber se essa função que modela esse problema, você consegue identificar quantos dias, eventualmente, você precisaria para chegar aos 5 milhões, tá bem? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima.